Oi, gente, eu vou abrir esse vídeo, vocês não me conhecem, eu edito alguns vídeos do Varanda. E assim, esse é o Varanda 16, ele foi gravado, foi o 15º Varanda gravado, mas ele é o Varanda 16, ok? Então, quando vocês escutarem Lucas Lobo falarem que é o Varanda 15, é o Varanda 16. Vocês ignorem, porque não foi gravado o disclaimer, então tô gravando aqui enquanto eu tô editando o vídeo. Prestem atenção nesse trecho do Rafael Monte. Levantei da cama, cada músculo das minhas pernas doíam. Tomei banho frio para ver se acordava mesmo. Fiz aquela maquiagem de 10 minutos e parti para enfrentar a turba íntima. Mulher é que nem índio, se pinta pra guerra que pinta todo dia. Mas isso é, tipo, zoado, né? Isso é mal escrito pra caralho. Que livro é esse, cara? Mano, o cara só escreveu uma sequência de ações. Não, exato, dá pra ver que é mal escrito isso aí. É tipo, adicione 2 ovos. Aham, Ele tirou... 100 gramas de farinha. Dá pra ver que tem um cuidado estético, né? Ele tirou minha calcinha e meu sutiã. E deixa a criança Não, tipo, dá pra ver que não tem um cuidado estético e tal. Por isso que eu falei, bom livro é aquele que se preocupa com a sua forma. Bom livro é aquele que se preocupa esteticamente para aquilo que quer produzir de acordo com o seu conteúdo. Começando varanda número 15, uma quinzena de varandas vermelhas foram ao Começou ar. no dia 15 de novembro, que é uma Começou data. no dia 15 de novembro, que é uma data. Guardar a data. Hã? Guardar a data. Essa data é especial. Essa data é especial ao dobro, né? Então, 2024, 2025 foi uma data especial, então a gente chega em uma quinzena de varandas feitos religiosamente. Então, eles foram lançados corretamente, né? Porque Sim. pra gente dar uma vacilada e lançar, não, lança depois, É, porra, um toque só. é. E foram lançados corretamente, então a gente chega numa quinzena agora. Mais uma vez eu, Lucas Lobo, Lucas Mendes, Juan, Arthur estar atrás. E dessa vez não tá só o Arthur, a gente tem uma plateia muito lotada hoje aqui. A mesa proporciona isso. A mesa proporciona isso porque é o primeiro varanda que a gente grava com essa mesa. A gente gravou outros programas, mas Sim. é o primeiro varanda que a gente grava com essa mesa aqui. Inclusive, assistam lá. Assistam lá, a entrevista Acabou que a de gente fez. Saiu há 3 dias, 4 dias. A gente fez uma entrevista sobre Venezuela. Com Venezuela. Não, saiu um varanda hoje, pô. 4 dias em relação ao que a gente... Mas enfim. Que não falta é varanda. E saiu o varanda hoje também, inteiro. o varanda Que mais tem 14. varanda? Tem muitas varandas por aí. Tá crescendo esse movimento, inclusive, por nossa causa. Tá no método. Só mandei na porra desse apartamento. Só Mas nessa um dia vocês vão me dar, gravar... vão me dar dinheiro suficiente pra isso. Pra gente poder gravar com uma varanda, né? Enfim, estamos aqui pra gravar o Varanda 15, uma quinzena, estamos muito longe Tem já. varanda no mato, que chamam de penhasco, mas não tem. Antes de qualquer coisa, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. O comentário Campo Aberto ao Debate, a gente sempre fala isso. Siga as nossas redes sociais, @Varanda Vermelha _ no Instagram. E o Spotify, Varanda Vermelha. E se você procurar por Furicuricast, você encontra, eu acho. No TikTok também. No TikTok também tem Varanda Vermelha. Tem por todos os lugares. Tem a paradinha do... Tem o Substack do Juan. Tem um videogames. Twitter que a gente não usa. Mas também tem canal. Tem uma comunidade no Reddit. Não Tem? Não tem. Tem tudo, enfim. Eventualmente Mano. vai ter, e aí terá Vai ter, Eventualmente. varanda reagindo a memes do Reddit. Enfim, nossa senhora, aqui na TVzinha, né? Exato. Enfim, o vídeo de hoje... Bom, Difícil, Difícil. Eu já peço desculpas, eu não sou profundo entendedor, mas a gente vai tentar. Eu não vou falar. o vídeo de hoje é sobre literatura. A gente teve uma mentoria sobre literatura, então a gente talvez esteja aqui com algumas coisas a falar, mas o que a gente pensou quando a gente foi definir pra falar sobre literatura é que a gente tava numa conversa de caralho, o primeiro assunto que a gente ia falar era Irã e Estados Unidos, porque tá muito em alta e é muito importante, mas... Pô, tipo, a gente vai falar de novo dessa política institucional e tal, e a gente falou de cinema, a gente falou de videogame, a gente falou de, caralho, A4, e a gente não falou de literatura. A gente falou de marginalidade e cabe falar de literatura porque ela cada vez é mais marginalizada, né? Enfim, também. e aí assim, só que a gente também se depara com o fato de que é muito complexo falar de literatura, não que os outros pontos que a gente, política institucional, sabe? Mas é uma coisa que a gente entra mais em contato com literatura, principalmente aqui no Brasil, e aí a gente teve aqui umas conversinhas sobre, e a gente vai tentar falar principalmente sobre uma questão de como se impregnou uma ideia da contrária à literatura, justamente pelo que a gente brincou aqui no começo, sim, mas se impregnou uma ideia contrária à literatura e ao mesmo tempo isso gera como movimento livros que podem ser lidos por todo mundo hoje em dia, que é o que a galera vai chamar de book talk, ou esses livros de autoajuda e tal, sabe, tem todas essas movimentações, mas principalmente como todos nós temos direito à literatura, como diria, né, no Antônio Cândido no seu texto, Direito à Literatura, mas
principalmente a autoestima que se produz, e a autoestima que a gente já gravou no vídeo Sem Inscritos, sobre justamente como a gente precisa de autoestima, né? Como a gente precisa politicamente voltar até a autoestima. Do PT também. No do PT, exato, a gente precisa voltar até a autoestima. Então, enfim, eu acho que o mote principal desse vídeo é a autoestima produzida pela literatura na pessoa, e a gente vai conversar sobre essas coisas, sobre essa relação, esse direito negado, o que se gerou do direito negado e a autoestima que vai se gerar a partir do momento em que as pessoas puderem ler, né? As pessoas poderem ter o acesso. Sim, sim. Eu vou falar um pouco da minha experiência também. É um direito negado porque não é permitido você que trabalha, estuda e bababá, e aí vai tratar a literatura de uma forma utilitária, então você precisa extrair algo dela, você não vai sentar e ler um livro simplesmente por ler um livro, porque basicamente a nossa conjuntura social não permite que isso aconteça, né? Sim. É realmente isso, assim. Então, ler um livro também no meio de como as coisas se dão socialmente aqui no Brasil, acaba virando um esforço gigantesco, sabe? Tipo, você de fato tem que, por exemplo, eu tô pra ler Nietzsche, sei lá, 6 meses que eu te falo sobre, mas grava pra varanda, trabalha, faculdade... Esse caso é literatura, né? Esse caso é... Isso, e aí você vai... Leitura. Isso, e aí na existência da minha realidade, eu vou cada vez mais marginalizando ela, cada vez mais jogando à margem do que eu poderia fazer a partir da literatura. E isso é um problema, sabe? Porque não é algo que foi construído de berço pra mim. E eu acho que até quem teve essa construção de berço, a gente conversa sobre isso constantemente, até quem teve essa construção de berço também sofre, porque você me fala direto, pô, eu lia muito mais, hoje eu leio muito menos. Sim, né? sim, tô tentando trabalhar. E mesmo adorando ler, sabe? Sim. Tipo, a nossa conjuntura social não permite que a gente leia Sim. da forma como as coisas se dão, sabe? Sim, é um acesso negado. E a gente todo dia também não desvalorizado, mas não incentivado a ler também. Todo dia você lê, você vê que que falam que o mundo tá cada vez mais rápido, tá cada vez mais opressivo, que toda hora você tem que fazer alguma coisa, que você tem que ter alguma coisa na sua vida pra você ser alguém. Que você parar, abrir um livro, você ler aquelas páginas, você entender o que você tá lendo é totalmente desvalorizado e desincentivado. Sim, e a literatura ela tem um tempo diferente de outras coisas que você consome também. Ela tem um tempo próprio, né? Cinema, né? Assim, porque é uma coisa, o cinema que eu entro mais em contato, eu consigo até falar um pouco melhor, qual é a formação específica do cinema, né? Qual é a linguagem do cinema, como se comporta a mise-en-scène de um filme. Então, o tempo em que você vai olhar para uma cena, para onde essa cena vai cortar e direcionar o seu olhar, é tudo uma escolha estética do diretor. Então, é tudo uma questão de linguagem cinematográfica. Mas você tem uma relação passiva em relação a isso, porque você não controla o tempo que você vai ficar numa cena. Ah, mas eu pausei a cena aqui. Não, então você não tá vendo o filme tá parado. Uhum. Você não controla o tempo que você vai ficar numa cena, você não controla onde a cena vai parar, sabe? A literatura tem uma relação um pouco menos passiva, mas não tanto, assim, porque também a escolha estética das palavras vão completar um sentido, né? Vão finalizar em um sentido. Mas você pode ficar numa página, você pode se manter naquele momento, reler aquilo ali, Sim. e é uma coisa diferente de você voltar ao filme, porque se comporta de uma maneira bem parecida, assim, mas... Até porque o escritor escolheu a sequência de palavras, né? Onde aquela leitura vai chegar pra chegar em algum sentido. Até a Colin Hoover? Até a Colin Hoover, acho que é uma característica específica dos livros, né? Característica específica que você pode parar, você pode desacelerar, né? Quem não escolheu foi o Marçal. O Ghostwriter escreveu pra ele, mas ele tinha que andar de esqui, então... O ChatGPT escreveu pra ele. Não. Isso aí faz de tudo, né? Mas o que eu quero dizer é que você pode parar, você tem uma relação mais passiva, mais ativa com aquilo, sabe? Uhum. Não tão ativa também, é uma relação tão ativa quanto o cinema, é uma relação que é, para além, claro, de todas as relações dialéticas, mas é uma relação dialógica mesmo, sabe? Uma relação de diálogo com aquilo, sabe? Sim, e é muito louco você levantar esse ponto, porque aqui nesse canal a gente bate muito na tecla da estética, né? Sim. E a gente bate muito mesmo. Eu acho que uma das relações mais estéticas que a gente pode ter enquanto indivíduo é ler, sabe? É uma relação totalmente estética, porque a forma como se comporta aquilo faz com que você tenha, além da imersão também, tenha um comportamento das palavras que estão jogadas ali, sabe? E aquele comportamento, ele cria um sentido... É a tecla que você bate muito, né, no off, às vezes também aqui gravando, da linguagem. É uma questão de linguagem, sabe? Só que é uma linguagem também na sua forma mais pura do que você pode acessar, sabe? E isso se torna um processo estético, um contato com a estética muito grande,
sabe? E eu acho que aqui, como na realidade brasileira, a gente lê muito pouco, a gente não consegue... É generalizar demais, mas é difícil que a nossa sociedade consiga consiga entender o valor desse processo estético da leitura, sabe? Eu acho que muito dos meus pensamentos sobre estética, ele se construiu através da leitura, sabe? E não querendo dar, porque a gente vai bater muito nessa tecla, no off a Erika explicou muito pra nós sobre isso, de que não tem uma questão utilitária, Sim. mas também uma das maiores experiências estéticas que eu sinto é quando eu tô lendo, sabe? É Sim. muito específico, Sim, assim. sim, isso não é utilitário, não serve pra nada, sabe? É estético. Sim, Finalizou ali, né? Exato. Isso é ótimo, é bom que finalize em si mesmo, porque todas as coisas elas têm um propósito no capitalismo, né? Todas as coisas elas acabam entrando numa esteira de produção, tudo acaba tendo que se valorizar por algum objetivo, por alguma finalidade. E a literatura não, assim, um negócio que você comentou é que. E aí é algo que talvez a Erika poderia explicar até melhor se ela quiser, mas é a questão do direito à fabulação que é negado, sabe? O que é a fabulação? O que é a questão que a literatura entrega pra gente? A gente poder imaginar cenários, sabe? A gente poder entrar em contato com uma experiência estética nova e uma experiência de mundo novo, a ponto de a gente poder imaginar cenários, a gente poder fabular coisas, a gente poder construir coisa além daquilo, sabe? Além da realidade pragmática, porque a realidade pragmática é uma realidade preto e branco. É a realidade de que você vai acordar amanhã 8h30 e bater teu ponto pra fazer o que tem que fazer, pra ganhar dinheiro no final do mês. E a gente não consegue, a gente tem um acesso negado a imaginar novas coisas, a imaginar novos cenários, a fabular um mundo diferente daquilo, mas não só um mundo diferente do que a gente vive. Imaginar umas coisas legais, sabe? A gente não imagina nada, a gente tá pensando de maneira pragmática. Pregado, né? A gente tá pregado. A gente impregnadamente está pregado. E é muito louco, a Erika até pode me corrigir se ela quiser. Essas coisas que a Erika pode falar é porque a gente quer muito que ela fale no vídeo, tá? Essa é a grande parada. Não, se quiser sim, tá ligado? Se quiser sim. Essa é a grande parada. Mas... Eu só vou pontuar e você pode falar com certeza. É muito louco porque você falou de imaginar novos cenários, esse exercício de uma coisa muito nova. Mas normalmente também o que é produzido naqueles textos, ou nesse lado, é o mesmo mundo que a gente tá, sabe? É tudo muito novo, mas é a mesma... Isso no texto dominante, você disse? Não, eu tô falando assim... Eu não tô falando de leitura distópica, às vezes sei lá, simplesmente um romance. Sim, teria são coisas... processo. São coisas banais da vida, mas tu entende como coisas, interpretações da realidade que a gente já tem, já tá impregnada em nós. Sim. Quando você Isso é mimesis, né? Isso é mimesis, essa relação que o livro estabelece de reproduzir a realidade. Sim, E Mises é basicamente, tipo... Não é uma imitação, porque nada vai ser igual, mas é uma reformulação da realidade. O ponto de partida é muito. É uma representação. Mas isso é intencional, então eu não sabia. Então, isso é intencional? Isso é intencional pelo autor, não? Todas as coisas são, né? Tudo que tá ali foi estabelecido, deveria ser, mas é que o que eu entendo da mimesis, nem que eu entendo da mimesis nesse caso, mas o que você estava querendo dizer é que livros, eles acabam, que eu falei da fabulação, e não precisa nem ser um livro de ficção, um livro de, né, um livro mais pragmático, um livro que retrata mais a realidade da nossa vida mesmo, ele também traria esse sentido estético da fabulação, né? Ele também faria as pessoas encontrar essa fabulação, né? Eu tava falando, eu tava querendo chegar num ponto de que é uma realidade totalmente palpável, mas é essa realidade como se ela fosse completamente nova. E mesmo assim ela aproxima, sabe? É só esse fator de novidade. Por exemplo, só pra citar um exemplo, pra ficar um pouco claro, que tem o Drible que eu li agora nas férias, e é uma relação de pai e filho, de como o futebol entra na vida deles e aproxima os dois. É um romance entre pai e filho. E é muito também... gerou uma identificação também, porque eu tenho essa parada com meu pai também, o que aproxima a gente ao futebol. E é natural, né? Quando você é homem, que o futebol aproxima você do seu pai. Sim. Só que mesmo que a história fosse, sei lá, em São Paulo, uma sociedade paulista e tal, era muito parecido a vivência, a realidade social, mas também a forma como aquilo estava escrito e dado no texto parecia tudo também muito novo. Sim. Sabe? E aí gera essa catarse.
É Entendeu? engraçado, talvez a Erika nem faça ideia, mas o vídeo já tava rodando quando ela tava falando do Rafael Montes ali, ela tava lendo o Rafael Montes, e aí é justamente essa uma questão. O que nesse sentido, a Erika pode falar até melhor, mas o que nesse sentido torna um bom livro? Né? O Rafael Montes, ele tava descrevendo, a leitura que ela fez ali, tava descrevendo cenas cotidianas. Levantei, escovei Aham. os dentes. É meio TikTok, cara. E ele é tão simplório em estética, né, em linguagem literária, que é muito diferente de como o drible descreve um drible, sabe? Que também é uma noção cotidiana, sabe? A gente assiste futebol todos os dias, a gente vê um drible acontecendo o tempo inteiro. Uhum. E aí o drible ele descreve a situação cotidiana, né? O goleiro ficou perdido, sabe? É uma coisa tipo... Uhum. Você que lê muito mais crônicas esportivas sabe disso, assim, sabe? Uma simples cena de um jogo, de uma partida acontecendo, se torna uma epopeia, se torna uma razão completamente diferente. E isso aí é arte literária, sabe? Uhum. Isso aí é representação literária. Isso E a mimesis não é uma representação literal da realidade. Ela é mimetizar a realidade. Entendi. Essa simplicidade do Rafael, se você cobrar ele, vai falar que é construção de mundo, sabe? Ele é um idiota. Como assim, mano? Ele tá falando assim, eu levantei e fiz isso, ele tá querendo que você, ao ler aquilo, você imagine isso, sabe? É uma construção muito pobre, sabe? Mas é aí que você não imagina. Vai imaginar o quê? É aí que Sabe, você não sabe? imagina. Exatamente, e é muito pobre isso, porque ao ler aquilo você não agrega nada, porque você tá basicamente lendo a sua rotina. Sim. Sim. E algo que, dentro disso que você levantou, é uma coisa que eu acho muito interessante da literatura, como uma coisa que dentro da realidade dura, sei lá, por exemplo, o drible, né? Ele começa descrevendo o drible do Pelé, que ele dá a meia-lua no goleiro uruguaio sem encostar na bola. A gente já usou em algum EP do Varanda. E é muito louco como uma coisa que durou 7 segundos na nossa realidade presente, no livro dura tipo 30 páginas. Exato. Sabe? Isso é muito dualístico com a nossa realidade, Mas sabe? isso é uma questão estética total. É lindo ver isso. É lindo falar, né? Só antes dela falar, vamos contextualizar. A gente tá falando da Erika porque ela faz letras aqui no Oeste, né? Na Federal aqui de Cascavel, e ela tem um domínio fudido de literatura. E a namorada do nosso amigo. Minha namorada. Nepotismo. Pode falar. Não é federal, não, é estadual, não tem muita coisa assim, não. É do povo. É público. É público. Essa porra. Enfim, não, é que eu ia falar de uma coisa que você falou lá atrás. Pode falar. Que você falou sobre interromper a leitura, né? Que o livro lhe permite mais isso. Mas é engraçado também porque a possibilidade estética de você construir um mundo, aquela narrativa, ela é muito ampla. Porque o Evangelho segundo Jesus Cristo, o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, por exemplo, é um livro que não tem interrupção. Tipo, do começo ao fim é o plano direto, assim, não tem nem ponto final, nem vírgula. Então é muito mais complexo você interromper uma leitura assim. Sim. Só que você precisa, porque você não pode ler um livro inteiro de 300 páginas num dia só. Só que é muito mais complexo porque é uma narrativa que não tem interrupção. Sim. Isso é uma característica comum de livros modernos, contemporâneos. Tipo a Clarice Lispector, ela faz muito isso também, né? De, por exemplo, Água Viva, que é como se fosse um suspiro, um deságue, assim. Porque, ela não usa uma gramática convencional. Ela, por exemplo, vai pôr um ponto final ali, mas vai continuar a frase, vai continuar com letra minúscula, bota vírgula, não tem nada a ver. Então, é um negócio extremamente fragmentado, assim. Então, tipo, não discordando de você, né, porque você falou, e realmente, a possibilidade de interromper um livro é muito maior do que interromper um filme, porque ele é feito pra você ver de uma vez. Só que mesmo assim, é escrito pra ser lido de uma vez, claro. é escrito como um suspiro. Não, isso sim, mas é que não tem questão do tempo, né? Porque a única diferença que eu tracei na real é que a leitura não tem uma questão do tempo. Você não precisa ficar necessariamente 3 segundos naquela linha. Pode ficar 10 segundos naquela linha, 15 segundos ou 1 segundo naquela linha. Isso depende do quão rápido você lê, da tua habilidade nisso. E aí uma cena necessariamente induzida pra você ver em 3 segundos, porque vai acabar em 3 segundos, sabe? Essa foi a única diferença. Mas de fato, não tem como tu parar uma leitura nesse mesmo sentido, né? Tem como tu parar uma leitura porque é uma experiência pra ser feita daquela forma, né? Mas isso me gera uma dúvida.
Isso que você falou, por exemplo, da Clarice, é uma questão, é uma escolha estética dela. Sim. Só que essa escolha estética também te dá liberdade total pra você fazer o que você quiser da sua interpretação, mesmo com a escolha estética que ela fez. Uma liberdade que outras produções não trazem, por exemplo. Então, é que tem a questão lá que a gente discute muito na literatura, que é da superinterpretação, que é você interpretar fora ali dos limites do texto. O que acontece? É muito interessante isso, porque antes de começar o romance, como a gente conhece, pra quem não sabe, romance é basicamente um livro, ficção escrito em prosa, não é uma poesia. Então, antes do advento do romance, que aconteceu ali começou pela tecnologia, né? Porque antes a literatura, a narrativa, a narração era feita boca a boca, não era contação de histórias, o que permitia que outra pessoa ela reinterpretasse aquela história. Então, por exemplo, alguém te conta uma história, você ouviu aquela história, você vai contar para outra pessoa, você vai contar do seu jeito, você pode mudar a história. Com o advento do romance, onde surge um único autor, ele começou a escrever aquele livro e você lê aquilo ali, você não pode contar outra coisa, porque aquilo ali já tá escrito daquele jeito, é o único autor. É a morte do narrador. Exatamente. Que é o Benjamin, não é? É o Benjamin. Uhum. Quando as pessoas contam uma história uma para outra, elas são autores da própria história. Então você ouve uma história, só que você reinterpreta do seu jeito. O que acontece? Quando começou o romance, aí começou, por exemplo, a discussão de interpretação de livro, superinterpretação. A superinterpretação se trata de você, por exemplo, aplicar uma interpretação que não tem nada a ver com a obra. Você aplicar uma psicanálise ali que não está presente na obra. Mas o que acontece? Para os autores, eles não manterem essa rigidez de uma única pessoa ali que vai escrever e pôr um ponto final no que você está lendo, surgiu a interpretação, surgiu a possibilidade de dúvidas. O autor, ele coloca dúvidas na sua escrita. Por exemplo, a discussão da traição lá da Capitu. Isso é uma escolha que o Machado de Assis fez para trazer essa liberdade do autor de interpretar a obra dele, entende? Só que o que acontece? Você não pode definir que aconteceu ou não aconteceu. É uma possibilidade de discussão, é uma possibilidade de interação leitor e autor, que começou a ser extremamente limitada com o romance, mas ela não deixou de existir. Então essa coisa aí de interpretação que você falou, ela existe, ela é aberta, o autor ele coloca isso propositalmente na sua escrita, só que você não pode extrapolar os limites do texto. Porque aquele livro ele é escrito com a intenção ali de contar uma história específica e você não pode extrapolar. Sim. Você não pode, por exemplo, falar o que aconteceu depois que acabou o livro. Porque ele acabou ali, entendeu? Sim. O livro ele tá preso no próprio texto. A intenção do autor ela não é importante jamais. Mas, isso em tudo, né? Mas existe uma questão assim... O que está na obra e você não tem como extrapolar o que está na obra, sabe? Não tem como você dizer que Sarajevo do Godard é um filme nazista. Sim. Isso é uma hiperinterpretação, uma superinterpretação, como a Erika falou. Isso é uma superinterpretação, isso está além daquela obra, está além do que está acontecendo naquela imagem, né? Sobre o que você falou da intenção do autor, a intenção do autor, ela existe porque ele escreveu um texto com uma intenção. Ele escreveu um texto para um gênero ali, uma história específica. Aí as pessoas discutem sobre a intenção do autor, por quê? O que ele quis dizer com isso? Não importa, o que importa é o que está escrito ali. Às vezes o autor, ele pode conseguir escrever melhor uma temática específica ou não. Aí existe toda, por exemplo, quem atribui um símbolo totalmente diferente à tropa de elite. Talvez seja o diretor ali que falhou, né? Você não pode falar de intenção no diretor sobre isso quando milhões de pessoas atribuem um símbolo nada a ver a ele. E o Wagner Moura que falou que o filme não é reaça pra caralho. Não é uma saudação à polícia. Né? Então, por isso que a intenção do autor, ela não importa. Ela não importa porque
Porque existe também o que eu falei, né? Desse diálogo de autor-leitor. Exato, Porque que você mostra isso pode, mesmo, né? você pode extrair uma interpretação própria ali do que tá escrito. E o que importa não é a intenção do autor, o que importa é o que tá escrito. Não, justamente. Só que isso acontece no cinema pra caralho. Não, justamente. Só que tem uma questão também, que a literatura entrega diferente do cinema, que é a questão de que o cinema trabalha com imagens. Sim, E é óbvio que a gente ouve aquele jargão no futebol pra caralho, vai brigar com a imagem. sim, é uma Sabe? né? Então é uma didática diferente, porque da literatura, como não está dado, sabe? Como ele pede um querer a mais, um bril, né? E aí o Juan é especialista em bril, como ele pede um bril a mais, Eu me ensinou muito a ler. ele pode gerar também essas contradições maiores, sabe? Então, uma questão que a gente comentou sobre interpretação agora e a Erika até chegou a falar sobre com a morte do narrador, as interpretações elas estão, né, com a ascensão do romance, do jornalismo, inclusive, mas enfim, basicamente da imprensa. Com a ascensão da imprensa, isso é o que está aí no Benjamin, com a ascensão da imprensa, a narrativa está morrendo porque justamente ela está se fechando em uma coisa só. Então, ao invés da interpretação ela ser feita por cada um, a partir de cada um contar a sua própria história, sabe? A gente está contando uma história de boca a boca. Você me contou uma história que você viveu, que você é um pescador, você viveu a história que você me contou, eu vou contar a sua história pro Juan. E essa história ela vai ser completamente diferente da história que você me contou, sabe? Mas essa... você não pensa. Exatamente, você não, mas um pescador pesca. Ah, tá. E aí ele me contando essa história e eu divulgando essa história, ela vai ser sempre muito diferente. E aí o que o Benjamin diz é que com a ascensão da imprensa, com o surgimento da imprensa, então de um autor, que necessariamente com a ascensão do romance, com o romance se tornando a regra, né, a prosa, o narrador está morrendo. Porque em todas as instâncias aquele livro vai ser a mesma coisa, sabe? Claro, a tua interpretação de livros é diferente, a minha vai ser diferente. Mas em todos os sentidos, aquele livro está dado, aquela história está contada daquela maneira. Entendeu? Então, o narrador, a morte do narrador é uma morte da diversidade da forma de contação de histórias. Basicamente. E aí, o que eu entendo a partir de uma avaliação da contemporaneidade é que a interpretação ela vem se limitando também por uma questão de publicidade. Beleza, estabelecemos que a imprensa ela se estruturou e ela está matando o narrador. A narração, então, ela tem uma estrutura diferente hoje que ela é objetiva. Um narrador está contando uma história sempre. O mesmo narrador. Ok. A partir de então, a imprensa se desenvolveu a um ponto de publicidade. E a publicidade é uma venda de ideias. Tudo se envolveu. Tudo se envolveu a publicidade. E a publicidade é uma venda de ideias. E isso, pra mim, é mais fácil dentro do cinema, mas é muito fácil vendo o trecho que a Erika leu do Rafael Montes. Por que o Rafael Montes faz uma literatura publicitária? Porque é descritivo. É lógico. O que é o cinema publicitário? É um cinema que a imagem te descreve a tua interpretação. E a interpretação ela se limita a partir disso. Porque, beleza, existe uma interpretação possível dentro de uma obra. E existe uma que é impossível. Mas dentro da possível existe muita coisa. Você lê o drible e eu ler o drible são coisas completamente diferentes. Como que a gente pode sentir aquilo, principalmente em sentimento estético, em relação à estética, em relação àquilo, é muito diverso, é muito complexo. Mas a publicidade, a forma publicitária de se fazer, ela limita essas possibilidades porque a publicidade ela tem por propósito a venda. Então ela tem que te convencer de algo. Então um cinema publicitário é um cinema que na imagem está descrito o que você precisa sentir. Ela te induz a sentir. Que é o que é induzido pelo Rafael Montes no trecho que a Erika leu. Acordei. Não só o Rafael Montes, tá? Exato. Não é espantalho, né? Espantalho aqui, mas em muita literatura que existe hoje, assim, sabe? E talvez existiu em outro momento, mas a leitura publicitária é um problema. A obra publicitária é um problema pra fora da publicidade. A publicidade ela tem que existir em si mesma. A arte ela não é publicitária. Por isso também cai na questão utilitária, sabe? Porque assim, o que é publicidade... O que leva à publicidade? A um entendimento fixo. Ou seja, a um objetivo. A uma coisa que a gente precisa entender daquilo. Que a gente precisa extrair daquilo. Então, necessariamente, tem um objetivo final, tem uma utilidade para aquilo, sabe? É porque fazer algo para entender algo. É porque fazer algo daquilo também é vendável, né? É venda. É venda, claro. Você precisa vender um produto. Mas é um cerco. E é a um imprensa. cerco. E a imprensa, é uma questão total de imprensa. E tem 3 jornalistas na mesa, né? Então, isso tá muito claro. Mas a questão tá porque você perguntou. Eu só puxei esse gancho porque você perguntou sobre interpretação pra Erika e ela respondeu com o narrador. E eu acho que isso hoje toma outra forma, inclusive. Sabe? É que é a forma publicitária. Essa coisa assim,
o narrador está morto, porque o romance é a regra, mas mais que o narrador morto, a gente está matando a própria narrativa. Sim. Tá, Entendeu? Aham. Entendeu? Mais do que a morte do narrador, a gente vive a morte narrativa, sabe? Aham. É complexo. Mas enfim, pra gente poder continuar a conversa, a gente puxou bastante o Rafael Montes aqui e... Mas fã, não é? Cara, não foi, eu li um livro dele. Nossa, Cara, você leu o do- livro inteiro dele? O livro inteiro. Cara, você odeia, mano. O quê? Tem acho que uns 6 livros publicados. Todos são medianos. Do que eu li é o menos mediano dos medianos, tá ligado? Nossa. Tá, enfim, pra gente não cair nesse espantalho do Rafael Montes, tadinho, né? Ele não é um eu leitor não posso da ler terra. mais. Ele só é um... Ele só é um... Não posso. Mas então toda leitura é válida, pô? Cara, toda leitura é válida. Até o É, tipo... Até o Marçal com os até o 20... post do Nicolas. Não, essa questão de toda leitura válida é o que a gente tá falando desde o começo do vídeo, que é a questão utilitária. Sim. Precisa ser válido também, porra, não fode, tá ligado? Eu não Pro quero... Marçal precisa. Eu não gosto dessa pergunta. Toda leitura é válida. É, mas é bem jornalismo, tá ligado? Pode Fazer uma ler, opinião. lê, porra, lê se quiser. Essa é a questão, tá ligado? Exato. Essa merda desse Rafael Montes aí. Aham. É aí. Leia os livros do Marçal, leia Pai Rico, Pai Pobre. Não, mas eu só... Mas não é a questão da leitura ser válida. A questão que a gente quer deixar muito claro aqui é que tem leituras que são inválidas. Essa é a grande parada. Não leia essa porra. Pô, é muito ruim, cara. Não, nem a porra do Paulo Marçal, sabe? Não é nem o nenhuma, cultismo, né? não é nenhuma questão de é bom ou ruim, é que sabe, não tem nada ali dentro, porque não, Não, é, exato. não, é não, nem é. ele, não é nem ele que escreveu. Não, aquilo, é. sabe? E essa... É inócuo e alienante. Aí vai também. uma crítica muito fácil de se fazer, mas o livro mais vendido da história da humanidade é o livro mais utilitário da história da humanidade. É que é a se tornou Bíblia. utilitário, né? É, não. Interpretado pelo pastor como utilitário. E aí a gente vai entrar num papo desgraçado de denso e não precisa Mas já ficar nisso. O próximo No próximo varano quer saber O próximo é sobre religião, mas assim, não vamos entrar. Na verdade, ele vai ser antes, pá. Aí doideira do Varano. Pois no- uma no- foda-se. vídeo aí. No Mas- próximo, o número de inscritos vai cair pra metade. Ou vai aumentar, né? Mas isso é um reflexo do utilitarismo literário, que o vídeo mais vendido da história da humanidade é o vídeo que é mais utilizado nesse utilitarismo, né? Sim. Tá ligado? É a Bíblia, que é a Bíblia, né? Vamos Sim. deixar claro, é a Bíblia. É o livro mais, pelo menos no Brasil, eu não sei como é que ela fala, deve ser muito brasileiro. do mundo, ele é mais vendido. Mas eu só tinha puxado né, o gancho ali de a gente... Beleza, a gente conversou sobre o Rafael Montes, daí a leitura válida, a leitura inválida, porque a gente estava conversando bastante sobre como a leitura é negada às pessoas e que leitura acessa as pessoas, que leitura... qual é o tipo de leitura que chega às pessoas. A Erika, antes de começar o vídeo, ela falou com a gente sobre o BookTok, e aí eu não uso a rede social, mas eu consigo entender em sentido assim que existe uma comunidade de leitura dentro do TikTok e eles estão construindo um cânone do BookTok, basicamente, né? Que é tipo vocês vão... uma anti-erudição, sabe? E aí é um discurso anti-intelectual que entra em contato completamente com todos os discursos Qual É que falar antes essa dele- pergunta qual que é o livro que mais fácil de ler, é isso? Você perguntou antes. O que mais chega nas pessoas de ler? Que tipo de livro que chega nas pessoas? O que chega no livro, que chega nas pessoas é o que dizem pra elas que é mais fácil de chegar, né? Exatamente, aí Mas- entra no BookTok. Mas esse chega é pouquíssimo. Não, eu tô dizendo no Não, sentido... Também vamos pegar a visão Não, que... Mas eu eu tô- acho eu que tô é falando- igual rolou com o cinema nesses últimos anos aí, teve uma crescente bem... Não, até tem... Eu tô- é que eu tô falando- É porque a internet expõe que tem também. É que eu tô falando no sentido de tipo assim, Tem que o livro tu agora. tem ali, tu é um cara, pô, trabalhou a vida inteira, todos os dias, desde quando tu era uma criança. Aí tu sempre vê ali livros, pilhas e pilhas de livros, e você sempre ouviu falar de grandes autores, só que daí você também vai assistir jornal, aí você vai chegar naquela cultura de extrema-direita, de red pill, de que Massa, tá? de livros não servem pra nada, Dostoiévski não serve pra nada, livro não serve pra nada, mas olha o meu aqui falando como que você vai ficar rico em 10 Pra passos. aumentar a testosterona. Exato. 10 passos pra ficar rico, 10 passos pra aumentar seu caralho, 10 passos pra você comer sua mulher, 10 passos pra você mandar o seu chefe tomar no cu, 10 passos pra você fazer 10 passos. Opa, esse é bom. E aí você olha pra aquilo, o cara fala, se eu que tô fudido aqui, não consigo sair da onde eu tô, e essa pessoa me diz que em 10 passos
Não, claro, eu sim. vou chegar num lugar, eu vou ler isso, sabe? Sim, É não. porque também é uma esmola, mas a gente já falou em vários vídeos sobre a esmola estrutural da nossa sociedade, né? PT é isso também. Sim, mas é que mas o ponto é que eu ia chegar nesse momento, inclusive, né? Qual é a leitura que acessa as pessoas? É a leitura que é entregue por uma questão algorítmica hoje, como a gente tá na internet bastante. E aí entra o BookTok, e aí o romance, a literatura, é o que a gente falou, Rafa Montes, esses livros publicitários, esses livros simplórios e tal. Aquele cara do Tartarugas tá lá embaixo, que em 2016 era famosíssimo. Eu não sei. A Colin Hoover. A Colin Hoover, mas o Ali, Hazelwood. Mas o que chega principalmente é esses que tocam. É um livro. E é basicamente assim, se for ver, é uma das construções fascistas justamente de tocar em imaginários sociais, em feridas sociais, né? Sim, O sim. Prime Video e a Netflix, eles estão nessa aí, acho que já faz quase uma década, que saiu um novo romance do momento, da autora XY. Tem o filme da Banu. Aí eles fazem uma temporada daquilo, e essa temporada daquilo vira um best-seller do nada. Aham, E fica nessa, aham. fica nessa. Exatamente, é uma questão até de como as empresas se dialogam. Exato. Né? O dia que... E aí volta, só pra te interromper, meses, o próprio Rafael Montes tá nessa agora, fazendo séries sobre os livros dele pra Globoplay, pra Netflix e tal. o dia que conseguir a tecnologia desenvolver um ponto de fazer filme em 3 meses, mano, vai ser tipo... Mas já tem, Vai mano, ser já tem rapidinho, anime, já tem anime de IA. Mas é porque tem que ter um lendável. O Entosh Anime agora Não, faz daí, filme de anime de IA. porque o que acontece? Eles revivem as ondas, né? Isso ainda tá... Também, mas né? não, Merda da nossa acho que vai chegar um teto aí de reviver as coisas. Sim, eu ia falar sobre o direito negado, no sentido que se o que é entregue para as pessoas, para elas poderem ler, é o que a gente falou agora, assim, são essas obras que tocam numa ferida social, como autoajuda, economia o caralho, economia é Marx, mas a autoajuda da economia, né, o Homem Mais Rico da Babilônia, essas porras aí, Uhum. ou essa literatura fragilizada e publicitária, se isso que é entregue para as pessoas, a literatura está sendo negada às pessoas. E foi uma coisa que a gente conversou antes também aqui, né? O direito à literatura. A literatura, ela é um direito universal. A Erika pode explicar melhor pra gente. A literatura é um direito universal, né? A literatura, ela é uma coisa que, tal qual a alimentação, tal qual a vestimenta, ela é um direito universal, até que a gente falou sobre o direito à fabulação, o direito a imaginar, né? E essas obras que são entregues, essa estrutura que privilegia um BookTok, que entrega a obra do Marçal, que entrega a obra que vai ser utilitária, que vai ter um fim utilitário, ou que entrega o imaginário de que as obras devem ser utilitárias, elas suprimem a obra boa. Elas suprimem a boa literatura, elas suprimem as pessoas a se encontrarem com a boa literatura, ou com a literatura que vai ser confortável para elas se sentirem boas. Que tem uma literatura romance no sentido de gênero, tem a dramática, tem o caralho, e você vai se identificar mais com uma, mais com outra, mas tem bons livros em cada coisa e maus livros em cada coisa. Porque é uma questão de forma. Uma questão de forma, né? Uma questão de bons autores e maus autores também. Exato. Quer falar, Que Eric? jeito a literatura? Erika fez uma cara e queria falar. Não, é que tu tava falando sobre fabulação, daí que eu ia falar. O Cândido, no ensaio, ele atribui a fabulação como parte do direito da literatura, porque, não pelo direito de fabular, eu não tô te corrigindo porque o que você falou foi verdade, mas ele escreve não pelo direito de fabular, mas porque nós fabulamos sem o nosso controle. E ele prova isso, por exemplo, quando a gente tá dormindo, porque a gente sonha. E sonhar é uma forma de fabulação. Então é impossível você passar 24 horas do seu dia sem fabular. Isso faz parte do direito à literatura como algo indissociável do ser humano, da formação da sociedade e afins. Ô, Erika, você acha que o Wattpad foi um mal pra sociedade? Eu acho que ele foi só um reflexo do que tava acontecendo antes. Perfeito, tá aí então. Vocês têm algo mais a relacionar? Porque eu acho que a gente pode falar bastante sobre a questão de autoestima. Que a gente é um ponto que a gente não chegou. Sim, Eu acho que é o ponto principal, que eu acho que a gente queria chegar bastante, sobre como o acesso à literatura, ela transforma, né? A literatura, ela não tem um propósito, ela não tem um objetivo, ela não tem um sentido utilitário, mas como direito negado, ainda, né, na realidade, enquanto direito negado, ela te coloca numa posição famélica, né? Ela te coloca numa posição social problemática. Enquanto direito em acesso, enquanto momento de acesso, você pode fabular, você pode... você entra em contato com algo, né? E
existe um potencial de transformação a partir daí, né? Sim, De autoestima, né? Essa é a grande questão. ponto. Esse é o ponto. Dentro de tudo que a gente falou aqui, da escolha do autor, mas também da liberdade que ele te entrega a partir da escolha dele, o que se constrói de autoestima é muito louco, porque eu li pouco, né? Eu não vou mentir, eu até gostaria e prezo pelo dia que eu vou ler mais. Mas, cara, toda vez que eu li algo assim foi. E não precisava ser, mas foi mágico, sabe? Tipo assim, foi muito diferente. Porque também é um ponto que a gente nem abordou tanto, que é a disputa com telas, né? Sim, A gente, e é isso, falando de telas, não é nem só o visual, mas é o audiovisual. Então também disputa com o áudio, que é, sei lá, escutar um álbum ou esse tipo de coisa. E a literatura. também, que é... Você falou de telas, também tem a questão de, tipo, que tudo o que tem na literatura tá virando adaptação, né? E aí cria aquela... Não, mas aí tu levantou o perfeito audiobook. Sim, Então, sim. aí- O próprio aí livro cria- se torna áudio, né? Aí cria aquela do, saiu essa série aqui que é baseada no livro X, então por que eu vou ler o livro se já tem a série? Muito melhor. Exato, mas Sim. puta, assim... Só que a maior autoestima, pelo menos pra mim, é esse rompimento com a realidade que já tá impregnada, a realidade já existe. E dentro dessa realidade é aquele termo que vocês falaram antes, lá no começo do vídeo, de que a realidade já está entregue, só que dentro dessa realidade entregue vem algo completamente novo. E você lê aquilo e parece, sei lá, uma chama, sabe? Tipo, Sim. por exemplo, todas as vezes que eu leio uma crônica esportiva do Nelson Rodrigues, eu fico... Cara, esse cara é um sujo, filho da puta, mano. Isso é muito bom, Sim. tá ligado? E isso me dá autoestima também, sabe? E é uma via totalmente nova. Sim. Via que, talvez, escutando um álbum, tem que ser muito bom pra você chegar. Vendo um filme, É porque a gente tá fazendo isso o tempo inteiro também, essa questão, né? porque tá fazendo o tempo inteiro também, a saturação que Sim. isso entrega também, que a literatura rompe com isso pra Sim. caramba. É muito diferente, sabe? O meu grande exemplo é quando eu leio uma crônica esportiva do Nelson e eu leio aquilo e gera uma chama, pra Sim. mim especificamente gera uma chama, assim. Eu lembro de uma aula que a gente teve com a Gibrita, e aí eu li o Canário, que ele critica como a mídia Aham. esportiva estava se comportando, e aí ele faz uma crônica criticando aquilo, e aquilo foi tão efervescente dentro de mim, que logo depois de ler aquilo, eu escrevi uma crônica em cima daquilo. Sim. E ele lamenta, Sim, isso é importante. eu lembro que eu termino a crônica assim, ele lamenta a falta de, tipo, olha a merda que a crônica esportiva tá virando, onde estão os Bilacs, que é o Olavo Bilac, né? E daí eu falo, tipo, no final da crônica, a minha alma ao dobro se dobra pela falta de Bilacs e Nelsons, sabe? Porque quando ele falava dessa falta, eu hoje, vendo ele escrever aquilo, faz total sentido com o que eu penso, e ainda é dobrado Sim. pela falta do Nelson Sim. que tava escrevendo, assim. Sim. Que também é uma riqueza e uma liberdade poética de produção que eu só pude ter porque eu tava escrevendo. Eu não Sim. tava falando. E Sabe? a grande questão é que a autoestima ela vai se produzir a partir das boas obras, né? Porque a obra que te mantém no mesmo lugar, ela vai te manter no mesmo lugar. Ela vai te deixar nessa posição meio... nessa posição estrutural, essa posição meio sem graça, essa posição chata. Uma obra que quando rompe com o estrutural e quando te torna assim, em sentido positivo, assim, ela tem essa capacidade de produzir uma autoestima que a gente comentou, né? A quem pertencem os bons livros? Né? A quem pertencem os bons livros? E essa autoestima é muito estética, É muito importante. sabe? Ela É é muito muito estética. Ela é E muito política. se torna política também. Sim. Mas é muito diferente do áudio ou do Sim. vídeo. Porque a gente sabe? tá entrando em contato o tempo inteiro. Aham. E a questão do a quem pertence os bons livros é isso, assim. O rico, a pessoa rica, ela vai vender pra pessoa pobre de que ela não precisa disso. Porque isso não é útil pra ela. Mas ela vai entregar ao filho dela a erudição. O filho dela vai estudar em Harvard e vai ler os melhores livros do mundo. Nem Harvard, mas... Pô, Não vai eu estudar fiz bem. fiz a Universidade Federal Fronteira Sul em Chapecó. Tipo assim, os caras que estudavam comigo era tudo um bando de...
era tudo um bando de playboy fudido, entendeu? Fazenda. Foi entregue a eles. Foi Sim, entregue a eles. Sim, Sabe? exatamente. Na UFES. O Exatamente. cara que é dono de metade do Mato Grosso foi entregue Exatamente. os caras. E aí a pessoa que não tá nessa realidade, ela não tem a autoestima de estar, igual a gente falou em outros vídeos já. Essa pessoa E que também tá- não tem porque a mãe dela não teve, a avó dela não teve. Exatamente, porque Sabe? essa pessoa em posição social, ela não tem a autoestima de algo, sabe? Ela não tem a autoestima de existir, basicamente, dentro de uma realidade, enfim. Essa erudição, essa produção, essa ascensão, ela leva a uma autoestima, porque ela leva a uma consciência. A gente falou em vários vídeos. A palavra de ordem comunista é a consciência. A palavra de ordem da revolução é a consciência. As pessoas precisam de consciência. Consciência dos atos, consciência política da sua posição em sociedade, né? E uma boa literatura a qual elas não têm acesso porque esse acesso é negado, ela tem total capacidade de produção de autoestima. E aí a literatura só que é o objeto que a gente está conversando aqui, mas eu acho que a boa arte, tá? Sim. A boa arte, porque o tom do Straub-Huillet. Conhecem Straub-Huillet? Sabe? Assim, Só você. Eu Straub não Huillet. prestou. Mas tudo bem. Eu tô falando de Straub-Huillet. 2 diretores franceses. É um casal de diretores franceses. É um homem e uma mulher. Eles fazem os filmes juntos. O Tom foi um filme que me inspirou a querer fazer mais filmes. Uhum. Eu tive, olhando para aquilo, uma autoestima em querer fazer filmes também. E isso por uma aspiração, não, mas assim, você pode ter simplesmente uma aspiração em olhar para aquilo e produzir uma crítica. The Fire Thing, eu não consigo falar sobre The Fire Thing. Eu não consigo falar sobre o Conto da Princesa Kaguya, e eu falo muito sobre cinema. Mas é uma questão de autoestima que foi produzida. Porque eu tô todos os meus dias fazendo a mesma coisa pragmática que a realidade me entregou, e no momento em que eu entro em contato com uma coisa que me liberta, eu fui libertado. Uhum. E eu, beleza, com mais acesso do que outras pessoas. Mas veja e seja libertado por essas coisas também. Uhum. Nem que seja por 2 horas. Você vai estar liberto da porra da amarra que é o capitalismo. Uhum. Sabe? Você vai estar liberto. E essa é a questão de produção de autoestima que uma boa arte pode entregar. Porque a arte é transgressiva. Porque a cultura é a regra. Uhum. Uhum. A cultura vai te manter na mesma posição. E eu vou até perguntar, talvez seja porque eu entrei em muito menos contato, tá? Mas, de novo, eu sempre bato na tecla da estética. Parece que também o consumo literário e como você chega nesses pontos que você levantou agora, ele é diferente. Não sei se é refino, eu não sei o que é. Mas a forma como eu me sinto abraçado pelo bom livro e como eu me sinto abraçado pelo bom álbum ou como eu me sinto abraçado pelo bom filme, o bom livro, ele é diferente. Ele tem uma... Eu não sei explicar o porquê, sabe? Mas ele... Os aforismos que gerem em mim a partir disso, além de, a partir que se gerou desses aforismos, eles saírem mais refinados, eles chegam de uma forma também mais intensa, talvez. Mas isso também não é um carimbo. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça porque eu li pouco. Então toda vez que eu li algo maneiro, foi muito bom. Mas eu, de fato, acho que a literatura... Até porque é uma coisa milenar, sabe? O cinema nasceu ontem, sabe? A música é um pouco... tem estudos dela ser desde o Paleolítico, mas a música também é mais recente. Pô, a escrita, ela é muito antiga também. Então ela teve um refinamento, né? ela teve um refinamento histórico maior. Sim, sabe? A escrita criou a história. Mas quando eu entro em contato com esse bom livro, diferente do bom filme, do bom álbum, do bom anime, enfim, é diferente. Ele tem uma abrasividade mais, por vários momentos, mais rica mesmo. Mais mais realidade, né? mais detalhada, exato. Enfim, eu acho que a gente conversou sobre o que a gente ia falar. Vocês querem fazer um Out of Context sobre literatura? Esse programa foi ótimo, mas o ritmo foi maneiro. Ok. Vamos encerrar então? Dava um ótimo conte de quadrinho e literatura, mas estamos esperando Alexandre Link colar aqui pra explicar isso, né? Vai ser chamado ainda. Vai ter Vagabundo. a A vez gente dele. pode ir pra Floripa. A gente pode ser recebido em Floripa lá, né, na casa dele. Também. Dá pra Mas é foda, ele acha que ele é o único gaúcho que pode fazer sucesso na internet. Eu também posso. Eu também sou nietzschiano. E o Baldaço? Hã? 2, então. Não, mas é que é os dois gaúchos nietzschianos, né? Eu também sou. E o Farid? E o Churame O Farid é nietzschiano. Você vai ver que o Baldaço é netiano. O Farid. Com certeza. Pelo amor de Deus, é uma E o, relação. Laura, e o Bagé? Baldaço que é fã de Divertidamente. Tá? O Baldaço tem uma vontade de potência, porra. Nossa! Isso é verdade. Potência de Pena que o Inter não acompanha, né? Há muito tempo, graças a Deus. né? Enfim, Juan, suas últimas palavras. E não pode ser sobre o Baldaço. Ah, não. Não, nada. Vocês do Farid.
Não, Farid nunca. não faz. Farid Farid não Ei, minha hérnia aqui, meu. Faz os bons aí, velho. É engraçado, porque o Arthur ele não é especialista em imitar o Farid, ele é especialista em imitar o passarinho que faz parte da live do Farid. Isso é loucura, pô. O Farid, tá dormindo, Lelê? O Grêmio, Foi né? quase gol, né? Isso aí, literatura. Sem falar do que você é fã, né? O nota 6 ali. Nossa, o barulho é demais. Tua finalização. Literatura é muito maneiro, né? É legal, é bacana. E eu queria conseguir entrar mais nesse debate. Vamos com o tempo se a Erika Lobo aí nos ajudar. Érica Lobo. Muito obrigado por ter assistido. Esse vídeo aqui ele foi uma conversa diferente, uma forma diferente de conversar mais. Uma função de um. Coisas que a mesa proporciona. Coisas que a mesa proporciona. A aura da mesa. A aura da mesa mudou a gente. A Laura. Muito obrigado por ter acompanhado aqui esse vídeo. Siga nosso Instagram, @varandavermelha_. E no começo do vídeo eu falei que esse é o Varanda 15. Se por acaso esse for, na verdade, o Varanda 16, me desculpe, tá? Mas deixa um disclaimer no começo do vídeo. Tá bom? Vai deixar. Vamos deixar, o Arthur vai ter que deixar um disclaimer no começo do vídeo que esse é o Varanda 16. Simbolicamente é o 15. Ele é o 15º gravado. Enfim, muito obrigado por ter assistido. E aí, novamente, deixe seu like. Agora que você tem a métrica, você assistiu, se você gostou ou não, deixe seu like ou o seu dislike. Mas de preferência o seu like. Se inscreva aqui no canal se você tiver gostado. O papo normalmente não é nesse tom, mas é nesse tom também. A conversa é nessa levada. O comentário Campo Aberto a Debate. Nunca. E siga nosso Instagram, @varandavermelha_. O Spotify, Varanda Vermelha. E, Vamos continuar subindo lá. e outras, o TikTok, outras coisas a gente tá produzindo também. Então siga a gente em todas as redes sociais. Se Siga a quiser. gente na rua. Siga a sempre gente na importante. rua. Me siga até em casa. Me siga. Já vamos pro caralho. Tchau, beijo. Não, Valeu. bem, mas desafio. Siga o Mendes da É Cama. muito raro a porcentagem das pessoas que assistem um vídeo. É verdade. Fica o desafio aí, se a pessoa assistiu até o final. 50% das pessoas que assistem o Cara, vídeo não cortou de assistiram. falar. Até o final. O que era falar? Não sei. Que desafio, comentário o quê? Viu alguma coisa aí, mano. É pra O- comentar. É É pra a leitura. Sexo. É pra comentar as aventuras de Lampião no Não, se inferno. você chegou até o final do vídeo, comenta a hashtag leitura. Nossa senhora. Eu te odeio, mano. Se Eu te você odeio. chegou- Você juro que eu te odeio, mano. Se você chegou até o final do vídeo, comente. As aventuras de Lampião no inferno, esse aqui. É isso que é pra comentar. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.